Vamos esperar. Pronto. Valendo então, né? Então, muito boa noite a vocês. Meu nome é Gabriel Moraes Medeiros, eu trabalho nos serviços editoriais da Ofícios Terrestres Edições, e esse encontro aqui de hoje, que vai discutir problemas e questões ao se publicar um livro literário e questões do mercado editorial em 2024, ele foi motivado pelo edital da Diretoria de Cultura da Universidade Estadual de Campinas, ligada à Pró-Reitoria de Esportes e Cultura da Universidade Estadual de Campinas. Então, essa é uma das ações de contrapartida do projeto intitulado Operação 49, Divisão 49, Operação Urano, livro de poemas, que compõem também o projeto destes minicursos. Agradeço muito a presença das pessoas que se inscreveram e vamos começar aqui a nossa discussão. Tá bom, pessoal? Então, seguinte, mais uma vez, para quem entrou depois, se quiserem participar antes do período da conversa, só escrever aqui no chat ou levantar a mãozinha, caso eu não veja a mensagem de vocês no chat. Em primeiro lugar, pessoal, eu queria ressaltar aqui nesse encontro de hoje, que eu vou procurar ser muito direto. Eu vou falar bastante de números, assim. Não porque eu acredite que o número é superior ao discurso, ou que eu queira dar uma conotação econômica, ou matemática, ou passar algum tecnicismo. Não é essa a minha intenção. Mas eu acho que quando a gente trabalha com fatos, a gente tenta ser mais objetivo, um ideal de desmistificação é mais possível de ser alcançado, né? E eu acho que sempre o trabalho com literatura, ele ainda está cercado, tanto para a pessoa que escreve, quanto para a pessoa que edita, quanto para a pessoa que revisa textos, ele está muito centrado numa certa mistificação. Então, eu vou tentar ser muito objetivo, não demorarei para falar de informações que eu acredito que interesse a vocês diretamente, por exemplo, como que funciona direitos autorais, quanto eu vou receber se eu publicar um livro e me basear em direitos autorais vigentes no Brasil de hoje, meu livro vai circular nas livrarias, eu consigo sobreviver e pagar minhas contas com livro literário, eu vou lançar meu primeiro livro, enfim, todas essas questões muito práticas, isso que eu quero dizer com números, né? Questões muito práticas, eu vou tentar direcionar esse curso para isso, porque eu acho que essa é uma discussão que falta um pouco, em geral, tanto em relação às conversas sobre editoras e livros literários nas redes sociais, tanto da parte de autores quanto da parte de editoras. Então, é minha tentativa nesse sentido ser mais pragmático, ao passo que no quarto encontro do minicurso ali, a gente vai falar de questões de poesia, de crítica literária e analisar textos, enfim. Então, eu busquei contemplar vários assuntos relevantes, né? Muito obrigado, Mariana. Ficou muito gentil aí a sua... Obrigado pela gentileza mesmo, né? Isso é importante. Então, pessoal, vou me apresentar muito rapidamente aqui para... e já vamos para as informações práticas, né? Me apresentar, eu digo, não é ficar tentando ser lúdico aqui, contar um storytelling, etc., nada disso, mas eu acho que é importante dizer do lugar que eu falo, justamente para que não haja, para quem está acompanhando aqui algum trabalho do ofício pela primeira vez, não tinha ouvido falar, etc., é importante eu me apresentar, e falar de que lugar eu estou colocando essas informações para vocês, justamente também para que não haja falsas expectativas. Pessoal, quem sou eu? Eu moro em Campinas, no interior do estado de São Paulo. Eu sou professor de literatura em ensino médio, trabalho em cursinho popular, trabalhei em cursinho popular, ensino fundamental, ensino médio. Hoje, meus trabalhos se restringem ao ensino superior, mas eu trabalho em sala de aula há 17 anos. Eu sou formado em letras, na graduação, fiz especialização e mestrado em artes visuais, também na Unicamp, e depois voltei para a literatura no doutorado, que eu pretendo, se tudo der certo, terminar em breve.
Então, é deste lugar que eu estou falando. Eu estou falando dessas coisas aqui, não, obviamente, no sentido de carteirada, nada disso, nem de citação inócua de currículos, porque a gente sabe muito bem que o que importa mesmo são as nossas vivências e não necessariamente titulações, mas eu quero dizer isso porque a minha abordagem não é uma abordagem de um economista, não é a abordagem de um publicitário, não é a abordagem de um marqueteiro, não é nem de longe a abordagem de coach, jamais. Tenho respeito por todas as profissões, etc. e tal, mas esta não é uma conversa em que eu vou passar dicas para você vender mais. Quem sou eu? Que não tenho essa pretensão e nem me sinto capaz de passar fórmulas e conteúdos programáticos e modus operandi para você vender mais livros. Eu falo desse lugar de uma pessoa que trabalha com venda de livros há muito tempo, né? Eu considero 17 anos há bastante tempo, em sala de aula. Então, anunciava-se ali o livro, em algumas escolas, os alunos às vezes compravam, às vezes não compravam, enfim, teve essa experiência, mas a minha experiência, grosso modo, é da sala de aula. Antes de trabalhar em serviços editoriais, a Ofícios Terrestres, se vocês já conhecem a editora, vocês sabem que é uma editora super pequena, tem meses melhores, tem meses piores, mas, em geral, é uma luta constante para sobreviver. Talvez alguns de vocês aqui trabalhem com editoração também, ou em áreas análogas. Então, a Ofícios não é um case, né? Detesto essa palavra, esse anglicismo, mas não é um case de sucesso e, meu Deus, não é nada disso. É uma pequena editora que, no meu ver, faz um trabalho que eu considero digno, graças aos autores e às autoras que estão comigo também, e estou lutando para sobreviver. Então, angústias que eu coloco aqui são angústias com as quais eu compartilho, né, das quais eu compartilho também. Mas antes de trabalhar em edição, a Ofícios tem 5 anos, fez 5 anos agora, em setembro. Antes de trabalhar em edição, eu sou autor. Eu escrevo também livros. Então, problemas e questões na publicação de literatura dizem respeito a mim também. Eu não estou falando aqui só no lugar de alguém que trabalha com serviços editoriais, né? Eu falo também da posição de uma pessoa que conhece, como vocês conhecem, acredito, a grande maioria de vocês, talvez tenha pessoas aqui também, tem 33 pessoas agora na sala, talvez tenha gente que está só começando a pensar, publicar alguma coisa, não tem problema também, mas tenho certeza aqui que tem gente com bastante experiência. E tanto as pessoas que nunca publicaram texto nenhum por uma editora, quanto as pessoas que já têm larga experiência com isso, que eu acredito que haja gente... Bom, sei que já vi algumas pessoas conhecidas aqui, sei que tem gente com bastante experiência aqui me ouvindo. Vocês sabem das dores e das delícias, principalmente das dores de se trabalhar com literatura. As delícias, não sei exatamente quais são. Estou brincando aqui, não estou querendo dar uma conotação pessimista, nada disso também. Talvez, em alguns momentos, para a gente fechar esse introito e já ir para as informações, em alguns momentos eu sou um pouco, vamos dizer assim, pessimista, para repetir uma palavra que eu acabei de usar. Não é a minha intenção ser pessimista, não é a minha intenção dizer que você não deve continuar sonhando, escrevendo. Minha intenção é o contrário. Minha intenção com esse curso é que você escreva, tente publicar, tente insistir no seu trabalho literário. Eu não estou falando isso banalmente. O escritor que eu estudo, Roberto Bolanho, é um escritor que fica durante mais de 20 anos com sérios problemas financeiros, passando dificuldade, etc. e tal, e se consolida como um escritor importante um pouco antes de morrer, né? Mas não precisa recorrer a um escritor chileno, como é o caso do Roberto Bolanho. Se a gente pegar uma das grandes escritoras brasileiras, como a Carolina Maria de Jesus, vocês sabem muito bem que a insistência no ato de escrever é determinante. Isso é determinante sempre. Não estou também querendo soar aqui motivacional, nada disso. Mas só fazendo essa ressalva,
porque eu vou apresentar alguns fatos que talvez vocês já conheçam, talvez não, mas eles podem parecer desestimulantes. Não é essa a minha intenção. Essa minha intenção é pedir, humildemente, que quem trabalha com literatura continue trabalhando com literatura, mas não tenha sobre a literatura, isso foi o que eu aprendi nos últimos 5 anos como editor e nos últimos 9 anos como autor, meu primeiro livro é de 2016, mas não tenha sobre a literatura um olhar mistificado. Quando a gente tem ilusões no nosso olhar, nós tendemos a sofrer mais. Então, redução de danos sempre, né? Essa é a minha visão, vocês não precisam concordar com isso, claro, e estou aberto aqui a diálogos e conversas. Mas vamos lá então, pessoal. Começando sobre... já fechei essa apresentação, vamos para o segundo, são 11, só rapidinho aqui, são 11 slides aqui, e só me confundi com uma coisa. Pronto, vamos lá. Pode falar, Francisca, por favor. Somente uma dúvida, apesar que eu sei que a aula é voltada para a publicação da área de literatura, eu queria saber, assim, se os exemplos que o senhor traz se serve também para a linguística, por exemplo, para publicar um livro na área de linguística, um livro teórico, mas assim, se esses exemplos também poderiam ser adequados, adaptados. Acho que é uma boa pergunta, Francisca, obrigado pela colocação, pelo seguinte motivo. Na verdade, essa pergunta até já antecipa aqui o que eu ia falar sobre o gênero, né? Falando a palavra gênero num sentido muito amplo mesmo, né? Podia falar que literatura é um gênero, é uma linguagem, né? Gênero, na verdade, seria romance, poesia, dramaturgia, enfim. Mas tratando a literatura como um gênero do discurso, né? Para a gente usar um termo do Bakhtin. O jornalismo é o discurso futebolístico é outro, o discurso político é outro, tratando a literatura como um gênero do discurso. Eu aqui, Francisca, sobre a sua pergunta, eu vou me restringir apenas à literatura, tá bom? As questões sobre o mercado editorial que eu vou comentar são a partir da experiência literária. Na Ofícios Terrestres, eu trabalho também com textos acadêmicos. O primeiro livro da Ofícios Terrestres, inclusive, é um livro de linguística, um livro de análise do discurso, que foi o linguística, a área do conhecimento que você citou, né, chamado Voz Aprisionada, Mulheres, Adolescência e Conflito com a Lei, um livro da Júlia Mendes Gambassi. Foi o primeiro livro, lá em outubro de 2019, que a gente lançou, né. Mas aqui eu vou me ater à literatura. Então, pessoal, as considerações que eu vou fazer são pensando em textos literários, tá bom? Poesia, romance, prosa. Amanhã, no curso de amanhã de manhã, 10 horas. Então, por favor, estejam presentes, porque tem que ter 5 pessoas, pelo menos, para a gente levar o curso adiante, para o quórum mínimo, como estava lá na inscrição. Então, conto com vocês amanhã, certo? Se possível, estejam presentes. Das 10 às 11h30 da manhã, tranquilinho, daí você vai e curte o seu final de semana. Mas aqui, voltando à sua pergunta, Francisca, então, é mais sobre literatura. Biografias, autobiografias, livros jornalísticos, livros-reportagem, livros sobre jogos, livros... e literatura também, eu esqueci de fazer essa ressalva, por isso que essa pergunta é importante. Uma literatura também público-adulto. Não estou falando de literatura infanto-juvenil, nunca publiquei livro para criança, super admiro, etc. e tal, mas esse não é meu trabalho. Então, eu estou pensando numa literatura 18+, basicamente, 16+, por assim dizer, né? Ali, uma literatura que exige já uma certa maturidade. Então, esse produto em que eu estou pensando, um livro literário nessas condições, tá bom? E também não livros acadêmicos, né? Não são livros de divulgação, não estou falando de livros de divulgação científica, por exemplo. Eu acredito que esses livros vão ter outros públicos e eu não me sinto à vontade para falar deles. Sobre livros de humanidades, a Ofícios Terrestres foi finalista do Prêmio Jabuti 2024 com um livro acadêmico que a gente publicou de uma professora
e uma grande escritora chamada Thaís D'Abronzo, mas eu acho que livros acadêmicos estão numa área específica também. Se sobrar tempo, a gente pode até falar um pouquinho, mas eu vou focar, então, aqui em literatura, livros literários, certo? Então, pessoal, fechado isso, essa é a questão inicial, esse é o recorte. Então, obras literárias. Você publicou obras literárias. Quais são os problemas, quais são as questões com as quais você deve se deparar no ano de 2024. Bom, algumas pessoas que estão aqui já ouviram isso, seja via eu, seja via outras pessoas, via textos em jornais ou redes sociais. Eu sempre acho importante trazer essa informação. Sempre acho importante. A ideia dos 3 públicos. A pessoa que me introduziu a essa informação foi o Eduardo Lacerda, editor da editora Patuá, uma editora muito importante, localizada em São Paulo, e que faz aí um trabalho que já tem mais de 10 anos, tem 14 anos, se eu não me engano, a Patuá, e é famosa no Brasil inteiro. Enfim. Não sei se o Eduardo Lacerda foi o criador dessa tese, mas eu ouvi a partir dele, e ele sempre falou com muita experiência e muita propriedade sobre isso. Ele que é uma pessoa, ao lado da Priscila, que também é editora Ana Patuá, que já publicou, acho que, mais de 2.000, 3.000 livros. E o Eduardo Lacerda fala dos 3 públicos, então eu estou citando o Eduardo Lacerda aqui, a partir da ideia de livros literários. Eu sei que para alguns vai ser um pouco repetitivo, para outros vocês estão ouvindo pela primeira vez, mas é meu objetivo aqui também ser didático. Então, mesmo quem já ouviu isso, eu acho importante a gente reconversar sobre isso. Essa é uma informação que eu acho essencial, porque ela é verdadeira, ela é um fato, ela tem comprovação empírica, certo, pessoal? É o seguinte, quando você lança um livro literário, você está lançando o seu primeiro livro, está no seu primeiro livro literário, ou segundo, enfim. Você, imagino, acredito que eu, por exemplo, não sou uma pessoa conhecida, não sou uma pessoa famosa. Não sei se aqui entre nós tenha uma pessoa que seja uma celebridade. Fico feliz e honrado se tiver aqui. Mas estou falando, então, pensando também desse lugar, meu lugar de fala, de que é o de lugar de uma pessoa que não é uma celebridade literária. Estou muito longe disso. Acho que essa é uma informação importante para a gente ter um território base aqui. Quando você lança um livro literário, existem 3 públicos a serem atingidos, segundo esta informação passada, postada publicamente muitas vezes, comentada com propriedade pelo Eduardo Lacerda, em diversas ocasiões. Um editor muito experiente, muito mais experiente do que eu. Se eu estou cometendo alguma impropriedade aqui, não falando exatamente como ele falava, peço desculpas, estou colocando a minha interpretação dos fatos. Seguinte, quando você lança um livro literário, tem 3 públicos. O primeiro público, pessoal, em geral, do seu livro, se você não for uma celebridade, se você não for, por exemplo, vamos pegar um escritor muito famoso hoje no Brasil. Citem um nome de um escritor de literatura que seja bastante famoso no Brasil de hoje, ou de uma escritora. Alguém fala. Carla Madeira. Carla Madeira, sem dúvida, é uma escritora importante. Vocês viram uma notícia... Jefferson Tenório, né, foi recentemente laureado também ao Avesso da Pele, um belo livro e tudo mais. Eu vi uma matéria nesses dias que o Itamar Vieira Júnior havia chegado à marca de 1 milhão de livros vendidos. Convenhamos que em qualquer país do mundo, no Japão, nos Estados Unidos, na Argentina, na Mongólia, na Botsuana, em qualquer país do mundo, você vender 1 milhão de livros é muita coisa. Então, vamos supor, você não sendo uma figura já bastante consolidada no mercado literário, como esta escritora e esses escritores importantes que foram mencionados aqui, em geral, você terá 3 públicos. O primeiro público vai ser de pessoas ligadas afetivamente a você. Então, amigos, familiares, parentes, colegas de trabalho, alunos, para quem é professor, alunos.
esse vai ser o primeiro público, pessoal. O primeiro público vai ser esse. Em geral, é mais possível você vender livros para esta esfera das pessoas interessadas no seu livro como produto. Quando eu falo a palavra produto, sem mistificações aqui, não é que eu estou pensando numa lógica do capital, nada disso. Eu estou pensando num trabalho profissional com literatura que o resultado final será um livro para ser vendido e remunerar a pessoa que escreveu na medida do possível. Então, eu uso a palavra produto na falta de outra melhor, certo? Sob os sistemas de produção vigentes que nos cerceiam. Então, este é o primeiro público. Pessoas afetivamente próximas a você ou ligadas ao universo de trabalho. Isso depende muito das suas relações pessoais. Se você tem uma família muito grande, se você tem uma família pequena, se você tem muitos amigos. Eu sei que pode parecer uma obviedade isso, mas são estas pessoas, em geral, pessoal, que vão comprar o seu livro. Inclusive de pessoas que ganham prêmios literários, que são autoras famosas, etc. Em geral, a média de publicação de uma tiragem de um livro no Brasil é de 50 exemplares, 100 exemplares. São tiragens pequenas. Um lançamento hoje que venda 40, 50, 60 livros é um lançamento grande, em geral. Um caso como o Itamar Vieira Júnior, que é um ótimo escritor, é uma exceção dentro do quadro que nós vivemos neste país. E também em outros lugares do mundo, né? Essa é a questão. Uma tiragem média. Um livro considerado best-seller no Brasil, dependendo, é difícil você mensurar isso, porque tem uma certa subjetividade nessa questão, mas, por algumas fontes, 3.000 exemplares, por outras fontes, 5.000 exemplares, por outras fontes, 15.000 exemplares, seu livro já é um best-seller. E a gente sabe muito bem que você vender 100 exemplares de um livro, 100 exemplares, é muito difícil. É muito difícil. Isso falando como autor. Se alguém aqui já teve experiência de publicação com livro, é uma questão importante aqui. Então, esse é o primeiro público, pessoal. Esse primeiro público tende a ser mais presente quando você lança o seu primeiro livro. Se você está lançando o 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 10º livro, é um processo natural que este primeiro público, que pode ser de 5 pessoas, pode ser seu amigo, pode ser seu marido, sua esposa, pode ser de 20 pessoas, seu pai, sua mãe, sua avó, podem ser seus alunos, suas alunas, que geralmente dão uma força nessas horas, né? Mas, em geral, esse público vai diminuindo conforme você lança livros. E os outros 2 públicos, que eu já vou mencionar quais são mais difíceis de serem atingidos. O primeiro é mais fácil. Quando a gente faz, por exemplo, uma venda de um livro, se você marca, ó, amanhã, acredito que todo mundo aqui tem a rede social. Se você fizer um post agora, pessoal, amanhã eu vou lançar o livro, vai ser no lugar tal, em geral, vão as pessoas ligadas a esse primeiro público. Pessoas que têm relação afetiva com você, ou profissional. Afetiva, eu digo, o que eu quero dizer com afetivo? É uma relação ali de amizade, de alguém que dá força ao seu trabalho, enfim. Quando você pensa num segundo público, já fica mais difícil você atingir, que são pessoas mais ou menos não ligadas ao seu circuito de afetos, a seus amigos, familiares, colegas de trabalho, mas ligadas às mesmas áreas de interesse. Então, por exemplo, um escritor, uma escritora que você segue ou que também lançou um livro pela mesma editora que você. Uma pessoa que tem uma relação de trabalho, não é sua colega de trabalho, mas habita esse campo de sentidos do trabalho que você realiza com literatura. Então, por exemplo, eu sou escritor, eu vi uma pessoa aqui que está lançando um livro,
e me interessei pelo trabalho dela. Vou lá e compro um livro dela. Esse é um segundo público. É um público mais amplo, não se restringe a escritores necessariamente, pode ser uma pessoa que gosta de ler literatura, mas ela habita esses circuitos de livrarias, de feiras literárias, de festas literárias, segue páginas literárias e de influencers, etc. e tal. Então, são pessoas ligadas a um mundo artístico, cultural, da literatura, que não te conhecem necessariamente, não têm uma relação direta com você, pode até seguir a sua página nas redes e tudo mais, mas se interessaram pelo seu trabalho e vão adquirir o seu livro. Esse seria um segundo público. Bem mais difícil de atingir, sem dúvida nenhuma. O terceiro público é atingir uma pessoa que não tenha absolutamente nada a ver com os seus ciclos primários, com seus circuitos primários e secundários que eu acabei de mencionar. Por exemplo, vamos ficar no exemplo aqui do Torto Arado, só para citar um exemplo paradigmático. No Torto Arado, você tem gente do Itamar Vieira Júnior. Você tem gente, e aqui eu não estou entrando em questões, você pode adorar o livro, você pode não gostar do livro, não estou entrando nessas questões de análise literária aqui. Gostando ou não de um livro como Torto Arado, eu acho um bom livro. O Itamar Vieira Júnior, por si, já é um fenômeno literário, pela essa projeção de relevância na cena literária que ele demonstra. Só estou pegando um exemplo paradigmático para falar desse terceiro público. Quando a gente pega o Torto Arado, você vê pessoas do ensino médio de uma escola na periferia lendo esse livro. Você vê um professor de uma universidade pública lendo esse livro. Você vê uma pessoa de classe média alta no consultório de psicanálise lendo esse livro. Você vê esse livro no balcão da livraria. Você vê esse livro com o ministro do Supremo na mão, ou seja, pessoas muito diferentes, de classes sociais diferentes, de projeções sociais em termos de imagem de pessoa pública, assim, muito distintas, a todas elas chegou o livro. Claro que tem muitas gradações, eu estou dando um caso extremo aqui, de sucesso extremo, que é o caso do Itamar Vieira Júnior. A gente podia citar outros, Clarice Lispector, Jorge Amado, enfim, tem vários. A própria Carolina Maria de Jesus, depois da publicação, se torna uma autora que circula muito no Brasil, mas eu estou pegando um exemplo extremo, né? Esse terceiro público é muito difícil atingir. Eu acho que, indicado em vestibulares, né, tem essa questão que a Gisela coloca aqui, de uma avalização, né, que a avaliação dos vestibulares avaliza, né? Enfim, entrou no vestibular, o livro, para muita gente, passa a ser importante, né? Isso causa toda uma discussão, né? Como o próprio vestibular tem sempre que ser discutido, mas não deixa de ser bastante relevante quando isso acontece. Então, pessoal, essa questão dos três públicos é fundamental. Esse é o primeiro comentário que talvez soe pessimista, não é essa a minha intenção. Vai ser muito difícil que você saia, você genericamente, não estou falando de ninguém individualmente aqui, estou me incluindo nisso, vai ser muito difícil que você saia do primeiro público. É muito difícil. E não é muito difícil hoje no Brasil de hoje. Esse é um problema que vem desde muitos anos atrás. Amanhã eu dou algumas situações temporais sobre isso, certo? É muito difícil. Seu livro pode ser genial, brilhante, você pode ter trabalhado 20 anos no livro, pensado frase a frase, linha a linha. Vai ser muito difícil, espero estar errado, claro. O meu desejo é que todo mundo aqui publique e venda 100 mil exemplares, mas fato é, vai ser muito difícil que você fure esta camada do primeiro público, das pessoas ligadas ao seu redor, num círculo mais de relação direta. Fui claro até aqui? Tá, tem alguma questão? Fiquem à vontade
Certo. Qualquer coisa, só me... Então, esse é um caso muito importante, pessoal. Muito importante. Quando a gente vê aqueles posts... Aqui, não é a minha intenção, adoro psicanálise, mas não estou aqui querendo ter um tom de terapeuta coletivo, pessoal. Não é isso. Quem sou eu para isso? Mas, eu vejo tanto sofrimento nas pessoas. Meu Deus, eu vou desistir, é o único livro que eu publico, é o último livro que eu publico, eu estou publicando e não ganho prêmio, ninguém lê meu livro, ninguém compra meu livro, a editora não faz nada pelo meu livro. Vamos analisar isso fora do fígado, né? Vamos tentar, fora da híbris, fora da mistificação e fora do fígado, analisar algumas questões. Esta é uma delas. Esta é uma delas. Dos 3.000 livros, aqui eu estou citando mais uma vez o Eduardo Lacerda, que é uma pessoa que eu admiro, que a Patuá publicou, não sei exatamente o número exato, em geral, nós temos uma comprovação empírica, e não só pela Patuá, de que é difícil sair desta primeira esfera do público. Beleza. Não estou nem entrando em preço de livro, hein? Essa é uma discussão para depois. Outra coisa, pessoal, daí logo eu chego no direito autoral, viu? Já está aqui, tem esses 2 slides, só para... já está no slide 6, acho que está no slide 4. Não vou deixar para o final, não. A gente tem mais uma meia horinha aqui, 40 minutos, né? Antes de abrirmos para a conversa, vai até 8h30 no máximo, tá bom? Então, não estou fazendo suspense, nada disso. Então, agora são palavras de Gabriel Moraes Medeiros. Eu não sou formado em editoração, não sou formado em marketing, então não precisa concordar comigo. Aqui, vocês, obviamente, estão livres para o contraditório, certo? Desde que se mantenha, evidentemente, o respeito ao próximo. Mas vocês devem, por favor, analisar criticamente o que eu estou falando. Uma informação que, embora eu não tenha extraído da experiência de uma pessoa muito importante no mercado editorial, ou de fontes, ou de reportagens, ou de fatos, isso é a minha visão como crítico literário e como alguém que pensa literatura sobre um fenômeno do Brasil que interfere diretamente na sua vida de escritora ou de escritor. É isso. Qual é o contexto de você, em 2024, querer publicar um livro? Peguei aqui o que estava mais próximo, estou com um código civil na mão, né? Isso não é um livro literário, mas qual é o contexto de você querer... Olha, eu quero publicar um livro, eu quero ser escritor, ou eu quero continuar, eu quero tentar essa carreira. Esse é um contexto cultural, e ele tem 2 grandes genealogias. Melhor dizendo, ele tem 2 grandes momentos. Tem 2 fases num Brasil pós-ditadura militar que dizem respeito às possibilidades de ser escritor e de fazer seus livros circularem. Olha só, pessoal, eu não estou entrando aqui na época do Brasil da ditadura militar, de 1964 a 1985, certo? Estou já pegando da redemocratização para frente. A ditadura, eu acho que tem outras questões de produção, né? Tinha a questão da censura, então eu não estou entrando nem na ditadura militar de 64, nem na ditadura getulista anterior, nem no período republicano entre as ditaduras. Estou falando, vamos fazer um recorte mais curto no tempo. Isso é muito importante. Isso tem que estar na cabeça. Se isso não está na cabeça, eu acho que uma informação fundamental está faltando a você, essa minha visão, na sua tentativa ou na sua luta para ser escritora ou escritor. Obviamente, vocês não precisam concordar comigo, mas essa é a minha visão. Se você publicasse nestes anos aí, entre 1985 e 2013, a fase 1 do Brasil pós-redemocratização,
você teria algumas condições estruturais, algumas condições materiais. Primeiro, muito provavelmente, se você tivesse nesses, não sei fazer conta aqui, não sei quanto é 15 mais 13, 28 anos, né? Se você tivesse nesses 28 anos, de 1985 a 2013, é muito improvável que você conseguisse publicar um livro, pelo menos se a gente comparar com as condições de hoje. Para publicar um livro nesta época, aqui, depois eu explico o porquê de 2013. Na verdade, seria 2010 aí, mas eu deixei em 2013. Já explico o porquê. Para publicar um livro nesses 28 anos, que vão de 1985 a 2013, você precisaria publicar por uma grande editora. Para você conseguir uma tiragem de... eu não tenho editora, nenhuma editora aceitou publicar meu livro, mas eu quero publicar mesmo assim. Muito difícil. Nesse período aí, 1985 a 2013. Em geral, pessoal, nas gráficas, as tiragens mínimas eram de 5.000 exemplares, para o seu livro você ter um acabamento melhor. As técnicas de impressão eram outras. Então, se você quisesse encomendar ali meia dúzia de livros, 20 livros numa gráfica, não ficava legal, ficava muito ruim mesmo o resultado. Para você ter um trabalho mais profissional com o seu livro, você precisaria de uma gráfica, e para ter acesso a essa gráfica, você precisaria de uma grande editora. Companhia das Letras, Editora Record, Editora Rocco, enfim, grandes empresas do setor. Tinha algumas editoras nesse período que já tinham uma cara mais independente, mais ali encostando nos anos 2010. Por exemplo, a Sete Letras, do Rio de Janeiro, uma editora que faz, no meu ver, um excelente trabalho. Mas era muito difícil. Ou seja, muito menos pessoas publicavam, isso é um fato. Uma inscrição para um prêmio Portugal Telecom, em 2004, por exemplo, 2005, ela teria muito menos livros. Havia muito menos livros no mercado. Isso quer dizer que as pessoas escreviam menos? Não. Isso quer dizer que o mercado era melhor? Não. Eu não concordo com essas frases. Hoje tem mais escritor do que editora. Não acho que é bem assim. Acho que nós vivemos um momento de expansão da literatura importante. Mas eu já falo disso na sequência. Então, pessoal, era muito difícil. Era muito difícil. Eu sempre falo um caso e vou repetir. Quando eu entrei na graduação, já faz bastante tempo, vai fazer 18 anos, em 2007, eu tinha um amigo, ele era da pós-graduação na época, eu tenho um amigo, né, graças a Deus ele está vivo hoje, que tinha publicado um livro, pelas Sete Letras, inclusive. E, pra gente, pras minhas amigas, pros meus amigos ali da graduação, esse cara era tipo um herói pra gente. A gente ficava, meu Deus, ele publicou um livro, ele publicou um livro, ele publicou um livro. Isso é uma coisa muito 2007, pessoal. Isso é uma coisa de 14 anos atrás. O mundo mudou muito. Hoje, é muito comum que pessoas tenham conseguido publicar seus livros sem grandes editoras, com resultados excelentes, né? Em termos de acabamento, etc. e tal. Não causa... Se alguém chegar aqui no chat e falar, eu tenho um livro publicado, ou se eu chegar para vocês e falar, eu tenho um livro publicado, eu tenho certeza absoluta que ninguém vai chegar, nossa, meu Deus, olha só, ele tem um livro publicado, coisa fantástica. Não, isso se normalizou muito. Que bom. Em que pesem os problemas, eu já falo dos problemas na sequência, houve um processo de democratização do acesso à publicação de livros. Se a gente comparar com esses 28 anos, 1985, 2013. É muito mais possível que você publique um livro hoje. Sem dúvida nenhuma. De 2013 para frente.
Mas a realidade é sempre dialética. Então, indo ao próximo slide. Por mais que fosse muito difícil nessa época, aqui eu estou fazendo uma análise de fora, eu não publiquei nenhum livro por grande editora entre 1985 e 2013, mas quando você publicava um livro nesta época, neste Brasil outro, você o faria por uma grande editora, muito provavelmente, e muito provavelmente o seu livro estaria nas prateleiras das livrarias. E as pessoas, pessoal, mais uma vez, não estou falando isso em termos de marketing, estou falando isso como alguém que pensa literatura, como vocês são pessoas que pensam literatura. As pessoas, elas compram o que está à vista, o que elas estão vendo. Você pode ter um livro lindo e maravilhoso. Seu livro pode ganhar todos os prêmios literários, que também tem muitas coisas relativas em relação a prêmios. Seu livro pode ser o prêmio Nobel, ou a prêmio Nobel, autora da Vegetariana, grande autora, pode falar, compre o livro do Gabriel. Se esse livro não tiver à mostra, se ele não estiver aparecendo, é muito difícil que ele circule, que ele fure aquela bolha dos 3 públicos que eu falei. Quando você entra numa livraria, por exemplo, ou num ponto de venda de livros, e você vê um livro importante, você vê um livro que cuja capa te chame a atenção, né, o título, essas coisas são importantes também, você pega aqueles livros na mão, se você está vendo aqui o livro, você tem muita chance de serem comprados. O livro, desculpa, errei na frase aqui. O livro tem muita chance de ser comprado. Isso é óbvio, a gente esquece disso. Não basta anunciar, não basta fazer post. Pessoal, a regra é clara. Nunca se esqueçam de que seguidor não interfere diretamente em nada na venda de livro. Em nada eu estou exagerando, mas eu sempre cito isso. Tem um slide aqui para falar de seguidor, porque isso angustia muita gente. Meu Deus, eu preciso seguir. Pessoal, já teve autor com 160 mil seguidores da Ofícios que vendeu 5 livros. Já teve autor com 70 seguidores que vendeu 500. Você entende? E não uma vez, não são casos isolados. No mundo da literatura, ponham isso na cabeça para vocês não sofrerem, caso vocês sofram com isso. O seguidor não está associado à compra de livros. Pode estar associado a outra coisa. Pode estar associado à curtida nos seus posts, à divulgação do seu trabalho, outros níveis simbólicos que importam também. E não estou dizendo que não seja relevante. Se um influencer de 500 mil seguidores fala, o livro da Gisele ou da Francisca, só citando 2 nomes aqui das pessoas que fizeram perguntas, é legal. Pô, que legal, né? Eu ia ficar super feliz com isso. Todo mundo gosta de receber elogio. Mas isso não interfere na compra de livros. Então, para você pagar as contas por seguidor, você não vai conseguir, em termos de literatura. Não sei, e aqui eu não estou falando ironicamente, eu estou falando uma informação no sentido denotativo mesmo. Não tem camadas irônicas do que eu estou falando. Não sei em outras áreas. Eu tenho a impressão que se você vende roupa, que se você vende tênis, se você vende joias ou bijuterias pelas redes sociais, eu acho que a quantidade de seguidor interfere muito mais nas vendas do que no caso da literatura. Falando por experiência fenomenológica própria, que eu acredito que dela vocês compartilhem. Várias vezes eu já fiquei tentado a comprar, né? Olha, esse chocolate te faz dormir melhor, só para dar um exemplo inocente aqui. E não um exemplo angustiante. Então, agora no caso de literatura, não, isso é fato. Então, essa coisa, meu Deus, preciso de seguidor, não tá aparecendo, enfim. Mas vamos lá, pessoal, vamos para a gente chegar no direito autoral logo. Então, qual que essa fase, dialeticamente, ela tem um problema, uma coisa ruim e uma coisa boa, essa fase 1985 e 2013.
Tem outras coisas ruins e outras coisas boas. Mas, dialeticamente, o que acontece é o seguinte, essa é a contradição dessa fase. É muito difícil você publicar um livro, se você está dentro desses 28 anos aí do passado. Mas, se você publica, é muito provável que você repercuta. Você vai estar ali na prateleira da grande livraria, você vai estar resenhado na Folha de São Paulo, no Estadão, no Globo do Rio de Janeiro, né? No Jornal do Brasil, quando ele existia ainda, né? Só para citar locais próximos aqui onde eu vivo, né? Mas tem vários polos de literários absolutamente importantes do Brasil, né? Obviamente, Recife, Manaus, Belém, Porto Alegre, etc. Mas, então, essa é a contradição dessa fase. Muito difícil publicar, pouquíssima gente publica, mas as pessoas que publicam tendem a ter uma carreira literária, entre aspas, mais capturável. Estão mais em evidência por publicarem, porque as condições materiais levam para isso. A fase 2, eu acho que é a fase em que nós estamos, no meu ver. Eu gostaria depois até no momento da conversa, ou antes, né? Mas a gente termina bem às 8h30 mesmo, e às 8h10 eu interrompo a apresentação. Se vocês quiserem participar. Se ninguém participar, eu vou tocando, tá bom? Então, espero que vocês participem. Só para não ficar aquele climão, né, de uma pessoa... E aí, pessoal, tem que falar alguma coisa? Ninguém fala nada. É sempre difícil. Então, espero que vocês falem. Esta fase é a fase em que nós estamos. Esta fase, eu acho que tem 7 pontos materiais. Eu fiz até uma colinha aqui. No passado, né, há 10 anos atrás, que eu estava mais jovenzinho, eu lembraria sem colinha, né? Mas hoje eu recorro à colinha. Vamos ver se eu consigo de cabeça se recorrer à cola, se eu recorro à colinha aqui. Tem 7 questões que mudam completamente o mercado editorial de 2013 para frente. E essas questões, elas vão gerar coisas boas e vão gerar problemas, contraditoriamente. Nesta fase que nós estamos, acredito, né, não estamos no passado, né, como diria a grande Hannah Arendt, o importante é sermos do próprio tempo, né? Então, seguinte, primeiro de tudo, redes sociais. As redes sociais, para o mal e para o bem, talvez mais mal do que bem, essa é uma questão para antropologia, para medicina, para psicanálise, né? Tem muitos relatos de que há um adoecimento coletivo devido à influência das redes sociais. Dando aula para uma turma de 120 pessoas, de alunos da escola pública da região metropolitana de Campinas, eu falei, pessoal, quem sofre de ansiedade? A classe inteira levantou a mão, tipo, parecia rindo de nervoso aqui, claro, porque eu me identifico com isso, também sofro com isso, parecia uma ola coletiva, assim, né? Então, agora, tem gente que defende o contrário, tem gente que fala que as redes sociais causaram um grande bem para a história da humanidade. Eu tendo a ser mais cético quanto a isso, mas enfim. A primeira condição que muda tudo na história da circulação de livros, no caso do Brasil de hoje, isso é do mundo também, mas estou me atendo ao Brasil, porque é o país onde eu nasci, onde eu vivo, e onde eu estou trabalhando, né? São as redes sociais. Mas você está falando aí 2013, eu tenho Facebook desde 2009. Pessoal, se vocês lembrar, por que eu coloco a data de 2013? Se vocês lembrarem do Facebook, que hoje já é uma rede para venda de livros obsoleta, por assim dizer, esvaziada, né? O Instagram, o Twitter, né? O atual X, tomaram o lugar, né? TikTok, enfim, não preciso ficar listando essas coisas, né? Muita gente já tinha Facebook em 2009, 2010. Tem gente aqui que talvez não tivesse nem nascido ainda nessa época. Eu vi aqui que entraram algumas pessoas da graduação e tudo. Eu fico muito feliz que
outras gerações estejam presentes aqui, além da minha. Mas em 2009, 2010, 2011, 2012, já havia um crescimento de pessoas nas redes sociais, mas não existia o WhatsApp. O WhatsApp é de 2013. Muita gente vende livro para o WhatsApp, muda completamente o mundo. Olha a influência política para o mal, muitas vezes, para o bem, talvez em algumas, que o WhatsApp teve. O WhatsApp é de 2013, tem 11 anos. Se a gente pensar a influência do WhatsApp na eleição, por exemplo, né, não preciso nem entrar nesse mérito, nem é o meu foco aqui. Mas o WhatsApp... Então, quem já tinha Facebook antes, era uma rede muito menos ligada a um grande poder social, como a gente começa a verificar no Brasil a partir de 2013. Por exemplo, as discussões, né, para a eleição de prefeito em 2012 no Facebook, nem se comparam às discussões que a gente tem hoje no próprio Facebook, no próprio Instagram. As pessoas estavam ali, mas havia um engajamento muito menor. No Brasil, claro que em outros países é diferente. Se a gente pensar na Primavera Árabe, por exemplo, né, 2011 ali, né, Tunísia, Síria, Egito, Síria depois, 2013, enfim. Mas voltando ao ponto aqui. 2013 no Brasil, não preciso nem dizer porquê historicamente, as redes sociais vêm à tona com uma força política jamais antes vista. Como diria, parafraseando aqui a história dos povos árabes, né? Um novo poder num velho mundo. Então, varre o planeta, o poder da rede social, do algoritmo em 2013. Isso gera muitos problemas, mas para quem trabalha com livros de literatura publicados, gera coisas possíveis também, coisas boas, né? Você pode, pelas redes sociais, primeiro via Face e depois via Instagram, vender o seu livro diretamente. Você anuncia ali. Você não precisa mais da grande editora expondo o seu livro numa livraria. Muito dificilmente você, como autor ou como autor independente, vai conseguir expor na livraria. Isso é um outro fato. Você pode chegar, seu livro pode ter ganhado o maior prêmio do mundo, ou independente do prêmio, que tem livro que não é premiado, e é ótimo, se você chegar lá com o seu livro na livraria, na grande rede de livraria, e falar, olha, você pode expor aqui no livro? Muito difícil. Sem agenciamento literário, sem uma distribuidora contratada, muito difícil. Muito difícil mesmo. Isso é outro fato. Então, agora, você pode vender para o seu primeiro público, a partir de 2013. Isso muda tudo. De repente, pessoas que não tinham tido acesso à publicação conseguem vender 100, 200, 300 livros. Vendem 50 livros. Ah, mas é pouco 50 livros. Eu não acho. Vender 50 livros, quanto boleto você paga com 50 livros vendidos, né? Mas, enfim. As editoras independentes, pessoal, elas surgem aí também. Da mesma forma que o autor independente consegue publicar um livro pós-2013 e ter um processo de distribuição direta, por assim dizer, dos exemplares, a editora independente surge nesse cenário. Não só a parte, tem editoras de antes disso, como eu disse, a Sete Letras, que tem muita cara de independente anterior, tem a Patuá, que é de 2010, 2011, se eu não me engano, enfim. Mas essa liga entre autor independente, editor independente e rede social, pela qual o seu livro está sendo visto, ela é inédita na história. E ela toma força mesmo, como caixa de ressonância, a partir de 2013. O segundo ponto, pessoal, daí mais ligado às editoras independentes, mas você como autor independente também, a lei do MEI, da microempresa individual, né? Ela é recente no Brasil. Ela está também no bojo da última década. Por mais que possa parecer uma coisa meramente nomenclatural, meramente formal, passa um profissionalismo, mesmo que você não tenha editora, por exemplo, olha, eu sou MEI, eu emito uma nota fiscal de cada livro vendido para você. Vai que tem uma livraria parceira que aceita o seu livro, enfim,
há uma profissionalização muito mais possível. Isso é muito legal da legislação brasileira. Eu sou MEI, por exemplo. Tenho certeza que um monte de gente daqui é, né? E é uma simplificação importante numa era que nós vivemos de emprego muito precário. Não estou aqui com discurso de empreendedorismo, nada disso. Eu acho que, a minha visão, o Estado tem que garantir às pessoas, garantir, por direito, emprego, trabalho, segurança, alimentação, saúde, boas condições de vida, saneamento básico, óbvio. É óbvio que eu acho isso. Nós dependemos do Estado pelo nosso bem-estar, e o Estado tem que ter responsabilidade nisso. Mas, fato é que, como uma tentativa de amenização das ameaças econômicas que sofremos devido ao neoliberalismo, a lei do MEI é importante. E muitas editoras independentes nascem daí. Não sei se aqui tem aqui altos fluxos de capital para falar, não, eu vou começar uma mega empresa e tudo mais. Eu não tenho, né? Eu não tenho fábrica no meu nome, aluguel no meu nome, não tenho fazenda no meu nome. Eu não tenho. Então, eu sou uma pessoa beneficiada pela política pública da legislação do MEI. Enfim, isso gera muitas editoras independentes. Algumas crescem muito. Independentes no sentido de que, essa palavra é relativa, claro, mas que não são grandes editoras, né? Outro ponto, pessoal, indo um pouquinho mais rápido aqui. Novas técnicas de impressão. Você consegue hoje, numa gráfica, imprimir 20 exemplares de um livro, mesmo que você não tenha editora, e o resultado é bom. Ou seja, isso é algo da nossa era, é recente, né? Editais de fomento. Então, por exemplo, a gente tem hoje, né, Aldir Blanc, Paulo Gustavo, no caso do Estado de São Paulo, o PROAC. Os editais de fomento, eles, como política pública, eles aparecem muito na última década. E muita gente consegue publicar através de editais de fomento. Então, isso é importante, é um fato que muda o cenário. Não, era muito mais raro eles existirem antes, né? Eu acho também, pessoal, duas questões importantes. Existe uma forte inclusão universitária no Brasil de 2002 até 2013, depois tem uma interrupção nesse processo, mas ele continua de certa maneira. E nesses processos de inclusão, entram em jogo também pautas, não que nasçam aí, elas já são anteriores, mas vêm à tona com mais força pautas identitárias que estão muito ligadas à circulação de livros. Livros sobre, por exemplo, feminismos, negritudes, sobre povos indígenas, tradições, povos ciganos, pessoas com deficiência, enfim, diversas pautas politicamente relevantes e importantes, as quais sofriam de certo silenciamento, a partir também das redes sociais, conseguem ganhar mais força. Não é que as redes sociais são benévolas por si, nada disso, mas existe uma ressonância, se discute mais feminismo hoje, por exemplo, do que quando eu estava no ensino médio e quando não havia redes sociais. Então, com todos os problemas das redes sociais, existe uma caixa de ressonância que também dá força a certas pautas identitárias importantíssimas, né? Citei algumas aqui, haveria outras, claro, e isso interfere diretamente no mercado da literatura. Vejam que O Avesso da Pele e O Torto Arado, que são dois livros citados aqui, eles são muito ligados a discursos sobre pessoas de pele preta, sobre direitos da negritude, sobre o racismo endêmico no Brasil, sobre a violência sofrida pelos povos negros, etc. Então, assim, isso é uma coisa muito, e já existia antes, pelo amor de Deus, em todo o século XX, né, no século XIX você já tem reivindicações feministas e abolicionistas, claro, mas elas ganham especial ressonância nos últimos anos, certo? Agora, pessoal, para a gente fechar aqui, a gente tem 2 pontos. Registro módico. A lei do registro módico. Você paga menos por um impresso mandado pelo correio. Isso possibilita a circulação do livro. Isso é muito recente.
Se amanhã privatizam o Correio, ou se cai essa lei, e lembrem daquela frase, né, no Brasil nem o passado é incerto, nenhum direito conquistado está assegurado, né, a luta contínua é sempre necessária, eu não estaria vivo, falando em termos de editora, nesses 5 anos, apesar de todas as dificuldades, tenho conseguido sobreviver. Mas várias editoras, não sei o dia de amanhã, né? Então a gente fica sempre apreensivo. Eu não teria sobrevivido se não fosse a lei do registro módico, impresso registro módico, você mandar livros pelo correio com desconto. Se essa lei cai amanhã, não tem como. Imagina você contratar uma empresa privada para enviar os seus livros. O preço vai subir muito, etc. e tal. Campanhas de financiamento coletivo estão ligadas às redes sociais, mas são o 6º fator aqui que muda tudo na nossa era. E eu acho que a geração Z, pessoal, não gosto dessas nomenclaturas de geração, millennial, baby boomer, Gen Z, etc. e tal, mas como professor em sala de aula, que grosso modo lidou com alunos nascidos entre 95 e 2010, essa geração tem muito interesse, estou fazendo uma generalização, mas é fato, tem muito interesse por livros. Muito interesse por livros. Então, isso também é um fator. Tudo isso faz com que esta fase 2 torne muito mais possível você publicar um livro hoje. É muito mais possível. Você mandou para a editora X não aceitou, tenho certeza que outra editora que faz um ótimo trabalho vai aceitar. E se não aceitar, você tem todas as condições hoje de publicar um livro numa tiragem pequena, se você não tem um grande recurso para isso, e colocar por esses instrumentos o seu livro em circulação. Isso é bom, legal, muito mais gente tem acesso à publicação. Eu sempre cito o exemplo do Maílson Furtado, que ganhou o prêmio Jabuti com o livro A Cidade, um ótimo livro de poesia. Ele é um autor do interior do Ceará, e ele fez o livro inteiro dele, sem editora. Ele fez uma ótima diagramação, um ótimo projeto gráfico. Eu acho que ele já tinha experiência na área também, mas se ele não tivesse, ele podia ter contratado alguém para isso. E o livro dele ganhou um dos mais importantes prêmios do Brasil, né? Então, isso é um fato. Não é uma editora que hoje vai dizer que o seu livro é bom ou ruim, né? Você não precisa mais, no Brasil, 2013 para frente, de uma editora intermediando o seu livro. Não estou aqui desmerecendo o trabalho das editoras, esse também é um dos meus trabalhos, mas esse é um fato, não é necessário mais. Então, hoje, pessoal, eu vou precisar de alguns minutinhos a mais depois de 8h10, eu ia falar 2010, depois de 8h10, no máximo 8h15, 8h18 ali eu termino, daí a gente vai para a conversa. E 8h30, cravado, eu encerro, tá bom? Para a gente descansar também, que amanhã tem mais, né? Agora, dialeticamente, pessoal, e entendam, eu sei que isso é muito óbvio para muitos de vocês, mas isso tem que ser internalizado caso te cause sofrimento. Tudo é dialético na vida, tudo é contraditório. Se é bom que nos últimos 10 anos você publique muito mais facilmente um livro, seja via editora, grande editora, seja via editora independente, seja via uma editora pequena, seja via você mesmo, faz ali uma campanha de financiamento coletivo, meu sonho é publicar um livro, registre SBN, etc., beleza, juntou ali 1.000, 2.000, 3.000 reais, acho isso bastante dinheiro, mas é possível por uma campanha de financiamento coletivo, publicou o seu livro, tudo bem. É muito mais acessível hoje, mas isso gera um fato contrário. Tem muito mais gente publicando livro, pessoal. Muito mais gente. Você, só para pegar uma referência do Prêmio Oceanos, tem 3.000 livros inscritos. Isso é muito, sendo publicados por ano. E a quantidade, na verdade, é muito maior do que isso. Esses só os inscritos no Oceanos.
que é um prêmio do mundo lusófono, se torna, por uma questão básica de oferta e procura, só para usar um termo marxiano aqui, de aumento da dificuldade de você aparecer e de vender livros. Sem querer ser muito raso na metáfora, mas imagina uma praia repleta de 400 barraquinhas vendendo coco. Você chega nessa praia e fala, quer saber, eu vou vender coco. Vai ser mais difícil. Se tivesse 2 barraquinhas vendendo coco, obviamente, as chances de você vender a sua água de coco seriam muito maiores. Então, isso tem que estar na mente. É muito mais acessível hoje, mas há muito mais gente publicando. Gente excelente publica livro excelente e não ganha prêmio nenhum. Gente que tem muito talento literário, que também é trabalho, são condições, tudo é uma questão de conjuntura econômica e social, né? E tem que ser analisada em termos de história material, mas tem muita gente que não aparece, não é culpa da pessoa, muitas vezes, né? É um fato, uma questão que surge hoje. Daí a gente chega nos direitos autorais, pessoal. Vamos aqui, calculadora, direitos autorais. Carreira literária. Eu vou conseguir ter uma carreira literária, né, nesse cenário, em que tem muito mais gente escrevendo, e que bom que as pessoas escrevam mais. O ideal não era que todo mundo conseguisse viver de uma carreira literária. Mas, não se esqueçam de uma coisa, a literatura nunca foi democrática, infelizmente. Por incrível que pareça, apesar de todos os problemas, a fase mais democrática da literatura são os últimos 11 anos, com esses processos que eu descrevi. Em geral, a literatura era produzida por homens, muitas vezes brancos, que viviam de renda. Não estou aqui desmerecendo as pessoas aqui. Qual é a origem do Em Busca do Tempo Perdido, do Marcel Proust? O Proust recebe uma fortuna e se afasta numa casa e fica escrevendo, sem preocupações financeiras, os livros dele. Quantos escritores brasileiros eram fazendeiros, herdeiros, viviam de fortuna? A Carolina Maria de Jesus é uma grandessíssima exceção. Uma grandessíssima, uma grande escritora, que sofreu muito, Casa de Alvenaria, enfim, livros difíceis, brilhantes, mas pesados, mas era uma grande exceção, né? O Bolanho tem uma frase que diz: a literatura é uma máquina cruel, ela não precisa de escritores, uma máquina blindada, aliás, ele fala, uma máquina acoraçada. Então, pessoal, esse é um fato complicado, bastante complicado. É muito difícil se você pega 3 ônibus, 4 ônibus, se você tem uma jornada de trabalho exaustiva, é muito difícil você chegar na sua casa e falar, eu vou escrever um grande livro, né? Às vezes você ali com responsabilidades domésticas, ainda por cima, né? É bastante difícil. Então, a carreira literária, mas vamos supor que, tudo bem, você consiga condições materiais adequadas para se dedicar à literatura. E, como todo trabalho, exige tempo, né? Em geral, quanto se paga por direito autoral no Brasil, pessoal? Vamos supor que você assine contrato com uma grande editora. Uma grande editora. Quanto você vai receber por um livro literário de direito autoral? Em geral, mais ou menos quanto? Circulam mais ou menos em que cifras os direitos autorais? Quanto eu ganho? Ó, meu livro custa R$100. Qual que é a porcentagem minha disso aí? Acho que se ela coloca as cifras ininteligentes. 10%, perfeito. Em geral, 10%.
8%, 8,5%, muito difícil passar de 10%. Ou seja, vamos supor que você assinou um contrato com uma grande editora, uma editora grande, às vezes até brasileira, mas pertencente a uma grande empresa internacional. A grande editora, ela vai vender os seus livros via livraria, via site e via livraria. Os e-books, seus livros digitais, em geral, se paga 25% de direito autoral. É muito maior, mas se vende menos, né? O livro, diferente do jornal impresso, esse é um fenômeno paradoxal, né? O jornal impresso só cai as vendas só caem desde o advento da internet, nos anos 90, mas os livros impressos continuam ali. É uma forma mercadoria muito resistente, o livro em códex, né? Enfim. Em geral, as pessoas buscam livros impressos, né? Então, vamos ser otimista e colocar aqui o dado da Gisela, que é um dado correto. Um pouquinho para cima, 8,5%, 10% que você vai receber. Olha só, a grande editora, vamos supor que ela vai vender o seu livro por, vamos lá, R$ 75. Ela vai vender por uma livraria. Muitas vezes, ou no site dela, né? Vamos supor que você venda 1.000 livros, pessoal, numa livraria, por uma grande rede livreira, a qual a grande editora vai ter acesso. Uma grande livraria de shopping, etc. e tal, nas grandes cidades, nas grandes capitais brasileiras. É difícil vender 1.000 livros, hein? Olha, difícil. Mesmo escritor muito premiado, é difícil. Vender 100 já é dificílimo. Imagina vender 1.000. Mas vamos supor que você venda 1.000 livros. Olha, aqui falando como editor, se você vende 1.000 livros, você é um fenômeno literário. Sério. Não quer dizer que você não seja um escritor ou uma escritora ruim ou que não tenha nada a dizer se você não. Não é pela venda que se mede a importância de um livro. É óbvio isso. Nem por prêmio. Mas, em termos de venda no contexto do Brasil, é muita coisa. Vamos supor que você vendeu 1.000 livros. 1.000 livros vezes 70, seu livro está sendo vendido a R$ 70, R$ 70 mil, né? R$ 70 mil. Foi resultante da venda de 1.000 livros. Estou fazendo a conta aqui para eu não me perder, né? Disso, pessoal, metade vai ficar com a livraria. Então, a gente sobra R$ 35 mil, certo? A metade de 70 mil. Se eu errar na conta, me avisa. 35 mil reais. Você vai ter 10% de 35 mil reais. Isso se você conseguir um contrato de direito autoral que te pague 10%. Em geral é 8%, tudo mais. Às vezes 5%. Né? Ou seja, R$ 3.500. R$ 3.500, para mim, é bastante dinheiro. R$ 3.500, acho um valor alto. Mas, pessoal, isso se você vender 1.000 livros e tiver 10% de direitos autorais. E isso numa condição ideal. Vamos supor que a livraria pague direitinho, que a editora te repasse direitinho, tudo certinho, sem você ter que cobrar, nas condições ótimas de temperatura e pressão. Que a gente sabe, quando você estava na aula de física lá no ensino médio, sem atrito, né? No vácuo absoluto, sem perda de energia e velocidade nenhumas, é difícil. Não estou generalizando aqui, trabalho com algumas livrarias excelentes, honestíssimas e tudo, mas já tomei um monte de calote de livraria. Muitas editoras já relatam problemas, autores relatam problemas em relação a editores, editoras relatam problemas em relação a autores. É muito difícil a gente chegar nessa questão, pessoal, nessa cifra, você entende? E você imagina, você ganhou R$ 3.500 porque você vendeu 1.000 livros. Meu, isso é um feito imenso. Ok, celebre muito.
quantas contas se resolvem, meu Deus, se alguém chegar, não estou, pelo amor de Deus, pedindo nenhum tipo de dinheiro aqui, mas se alguém chegar e falar, gostei da aula, tá aqui, R$ 3.500, eu não receberia, porque eu não posso receber por isso, mas assim, só falando metaforicamente, você salva a minha vida com R$ 3.500. E é muita coisa num mês, mas coloque em 12 meses, pessoal. Coloque em 12 meses. 3.500 dividido por 12 meses no ano. Isso dá R$ 291 por mês. O que você faz num Brasil de custos de vida altíssimos, onde o aluguel médio numa cidade como Campinas, por exemplo, é R$ 2.000? O que você faz com R$ 200 por mês? Legal, você vendeu, beleza, tranquilo. Mas eu acredito que ninguém consiga pagar as contas com R$ 290 no mês. E isso no caso de você vender 1.000 exemplares de um livro, o que é muito difícil. Por editor independente, então, o quadro é bem mais grave. A editora não vai ter acesso à livraria, muitas vezes, né? As livrarias, às vezes, sim, né, faço honrosas menções a livrarias importantes que aceitaram, mas uma editora pequena como Ofícios, por exemplo, muitas vezes você chega na livraria, você nem consegue marcar uma entrevista para apresentar o seu livro. Seu livro pode estar na final do maior prêmio, né? Tem um livro da Ofícios finalista do Prêmio Oceanos, um belo livro da Ana Maria. Outros livros do ofício que não são finalistas são excelentes também, todos os livros que eu publiquei, eu acredito neles, óbvio, né? Mas, pessoal, com direito autoral, muito difícil mesmo, né? Lembrem, é muito análogo à comparação com um jogador de futebol aqui, né? A média salarial de um jogador de futebol do Brasil é um salário mínimo. Eu vou ali, tem um jogador que ganha 2 milhões por mês, Gabigol, etc. Não sei qual é o salário do Gabigol, não estou aqui atribuindo, mas imagino que ele seja um jogador muito bem remunerado. Mas é uma exceção, é uma exceção. Ou seja, é muito difícil você pensar numa carreira literária baseada em direitos autorais. Isso não quer dizer que você não tenha que reivindicar direitos autorais, que você não deva tentar. Não estou falando para ninguém desistir aqui. Estou dizendo que, materialmente falando como autor, é bastante difícil. Bastante difícil. Nas condições ótimas e no vácuo que eu apresentei, e aqui eu já estou encerrando mesmo, pessoal, vai ficar bem difícil mesmo. Aqui eu já falei, para você estar nas grandes livrarias, muito provavelmente você vai precisar de agenciamento, você vai precisar de uma rede de distribuição. As editoras independentes, às vezes, são pessoas físicas com um CNPJ, né? É um MEI ali. Não vai ter grande espaço na mídia, não vai ter grande espaço no suplemento literário do jornal, não vai ter recurso para patrocinar post para milhões de pessoas, não vai estar na vitrine. Às vezes, a grande livraria, mais uma vez, não estou generalizando, tem livrarias e livrarias. Muitas são honestíssimas, legal, trabalho excelente, palmas, elogios aqui. Mas eu estou falando em termos gerais. Às vezes, a grande livraria até aceita seu livro, mas seu livro fica escondido num porão. Se as pessoas não verem, elas não vão comprar. Então, pessoal, é muito difícil mesmo. Né? Então, você precisa de uma grande editora para ter, de fato, um espaço de visibilidade. Sem contar o fato, pessoal, eu vi uma palestra com a Conceição Evaristo e ela falou mesmo sobre direitos autorais. Gostaria de ter visto, Mariana. Obrigado. Mariana aliás, Mariana Belize é uma autora que eu admiro muito aqui. É muito difícil. Nossa, né? É um quadro desesperador, né? Desesperador mesmo. Aqui eu não estou querendo soar distópico, como eu disse, legal, o mundo se democratiza em termos de publicação nos últimos anos, mas o quadro é dificílimo. Palavras de um grande escritor que há pouco assinou o contrato com a Companhia das Letras, né? Não sei se ele se referiu à Companhia das Letras aqui, mas ele fala, olha, direitos autorais não chegam a um salário, né? E mesmo que você ganhe um salário mínimo de direitos autorais todo mês, ali, beleza, R$ 1.400,
ótimo, legal, a gente paga muita conta com R$ 1.400, mas é difícil sobreviver nesse Brasil com um custo de vida como está, com R$ 1.400. Isso num quadro de você está vendendo muito mesmo, né? Editora independente pequena, pessoal, aí é mais grave ainda a coisa, porque nem colocar na livraria muitas vezes você consegue. Né? Você não consegue aparecer nos grandes jornais. Seu livro pode ser... meu livro ganhou o prêmio top do mundo lusófono. Você vai vender 20, 30 livros a mais. Com algumas exceções. 50, 100 livros. Legal, vender 100 livros num mês, salva o mês. Mas pensar num ano, difícil. Para a gente fechar aqui, pessoal, seguidores, né? Eu acabei atrasando um pouquinho, mas nesses últimos 5 minutos, vamos bater um papo e também, se ficar uma coisa, a gente começa amanhã com a nossa conversa, só para não interromper, para eu passar todo. Então, por favor, aqui é um pedido, internalizem isso. No caso de literatura, podem discordar também, evidentemente, mas se alguém está sofrendo porque não tem seguidor, não está conseguindo seguidor, está perdendo, isso é fato, é a coisa que mais me impressionou nos últimos 5 anos de editora. Eu achava que gente com muito seguidor ia causar diretamente uma relação proporcional de venda. Não é assim. Esse livro do autor que tem... foram 2 casos. A pessoa tinha mais de 150 mil seguidores. Eu publiquei o livro não pelo número de seguidores da pessoa. Eram livros de que eu gostava. Um livro literário, num caso, e um livro acadêmico no outro. Venderam pouco. Foi ruim ter publicado? Não, foram ótimos livros. Eu tenho orgulho de ter publicado esses livros. Né? Esse é o fato. Claro que eu preciso pagar conta, eu preciso vender livros e tudo, mas nosso trabalho. Né? Então, isso é um fato que eu quero colocar. Não, alguém, talvez algum editor possa pensar diferente, algum autor, não, eu tenho 1 milhão de seguidores e eu comecei a ganhar dinheiro com rede social. Tudo bem, não é a experiência que eu verifiquei e nem que pessoas que trabalham na área verificaram. Não estou dizendo que seja inútil ter seguidor. Não é isso, como eu disse, há valores simbólicos associados a isso, né? Repercussão e tudo, mas isso não paga boleto, pessoal. E a gente não pode esquecer também de um fato fundamental, existe, vocês sabem, existe todo um... Não estou nem falando de post patrocinado, viu, que é uma coisa regular ali, etc., pelo Instagram e tudo. Existe todo um mercado de compra de seguidor. Você vê a pessoa com 500 seguidores no dia 150 mil. Tem casos, como se diz no linguajar, orgânicos, mas fazenda de like, bot humano, bot, isso é o que não falta, né? Então, é bastante relativo. Nem tudo que reluz é ouro, né, pessoal? Não se angustiem muito por questão de seguidores. Se alguém aqui tem 1 milhão de seguidores, legal, admiro. O meu desejo é que todo mundo tenha um monte de seguidor e todo mundo aplauda o seu trabalho. Mas o que eu estou dizendo é no seguinte sentido: não desista da sua literatura, porque a sua literatura não está conseguindo curtida, like, seguidor, isso não tem a ver com venda de livro. Talvez, se a gente estivesse falando aqui de produtos, outros produtos como roupas, blusa, tiara, rímel, brinquedo, jogo, talvez tênis, sapatênis, talvez seja outra história. Literatura não, tá bom? Prêmios literários, pessoal, lembrando sempre, não devem ser fator de angústia. O seu livro não apareceu no prêmio literário. Não quer dizer que o seu livro seja ruim. Né? Tem livros geniais, brilhantes, que não ganharam nada. Então, o prêmio literário, às vezes, é importante, porque nesse mundo dos 2 públicos, né, desse mundo do público pós-2013, dessas condições de produção de livro e de circulação de livro pós-2013, como muita gente mais está publicando, o prêmio literário acaba sendo um avalizador, meio que ele é um norteador daquilo
que dizem ser o mais relevante da literatura. Mas claro que isso é discutível. Como que um livro que não ganhou um prêmio literário vai ser irrelevante? Jamais, né? Tem livros que foram premiados de que você gosta menos, outros de que você gosta mais, mas o prêmio literário não deve também ser um fator de angústia. Acho que, como, por exemplo, uma autora lançou um livro excelente, um livro de contos. Estou fechando mesmo, pessoal. Daí eu já encerro e a gente vai para a discussão amanhã que eu tenho que fechar aqui. O livro dela é brilhante, dos melhores que eu já li. Publiquei o livro. Estou super feliz com isso. Ela falou para mim, eu não me sinto à vontade para inscrever meu livro em nenhum prêmio literário. Daí eu falei, mas não dá para a gente tentar, não no sentido de que o prêmio tem que ser o nosso telos, ou seja, o nosso objetivo, mas é um livro, tem lá no contrato que eu assinei com ela. Se ela ganha esse prêmio literário, o valor do prêmio vai inteiro para ela. Acho que é importante tentar, né? E para a editora, claro, é importante, em termos de repercussão e tudo, das poucas armas que nós temos, é importante usar sem isso ser um fator ansiogênico. Não ganhou prêmio literário, isso não quer dizer que seu livro seja ruim. Tudo é discutível. Mas ela não quis inscrever. Tranquilo, é o direito dela, não tem problema nenhum, não inscrevemos o livro dela. Mas eu coloco essa questão. O prêmio literário, ele é uma baliza, mas ele não é determinante de que o livro vai ser bom. Hoje eu vi um post, por exemplo, vou desistir, meu livro nunca apareceu em nenhum prêmio literário. Pessoal, eu discordo, né, respeito, acolho esse comentário da pessoa que fez, eu vi no Facebook, se eu não me engano, mas tem que continuar escrevendo, né? Como diria o Bolanho, como uma cobra no Polo Norte, mas escrevendo, sempre escrevendo. Não estou sendo romântico aqui, não. Bolanho, uma pessoa que sofreu bastante na vida. Então, o prêmio literário não deve ser fator de angústia nem de ansiedade. Por fim, a minha fala, amanhã a gente continua essa discussão sendo mais específico com literatura, a gente abre amanhã com conversas e falas, que eu vou ter que encerrar aqui, pessoal. Eu tenho mais 5 minutinhos, se alguém quiser falar alguma coisa, mas não vou poder passar desses 5 minutos, mas em termos de conteúdo, está encerrado por hoje, depois de uma rápida frase aqui. Agradeço a paciência, peço desculpas por ter tomado na exposição esses 20 minutos de conversa, mas amanhã eu vou ser mais sucinto, eu prometo, tá bom? E amanhã fica uma coisa mais interativa. Venham amanhã, por favor, precisa de 5 pessoas para ter o quórum mínimo, estou contando com vocês, certo? E daí na quinta e no sábado que vem tem o 3 e o 4. Vocês têm ali a programação completa. Então, toda essa fala é o seguinte, é muito difícil, é improvável, não é impossível, certo? Mas nós devemos, para não entrar nessa máquina de ressentimento, de tristeza, de angústia, de coisas ansiogênicas, meu Deus, eu não posso ouvir, prêmio literário me faz sofrer. Não estou falando que foi o caso dessa autora. Essa autora eu continuo admirando e acho que ela está, se ela não quer escrever, ela está certíssima, tranquilo. Mas seu livro não tem seguidor, seu livro não está vendendo, seu livro não ganhou prêmio nenhum, é necessário continuar, na medida do possível, tentando produzir literatura. A literatura é uma máquina blindada, diz o Bolanho, não precisa de escritores, diz o Bolanho, mas esse mesmo sujeito que disse isso, no final das contas, conseguiu ter uma repercussão não só na América Latina, como mundial. Então, não é impossível que você a tenha, mas mais do que qualquer repercussão ou circulação, a gente sabe que quando a literatura precisa acontecer, ela vem. Ela vem mesmo, né? Por isso que não quero ser fatal aqui nesse exemplo e nem causar gatilhos, mas por isso que às vezes as pessoas escrevem com condições até de aprisionamento, né? Até numa situação de muita privação, as pessoas continuam escrevendo. Então, imagina se a Carolina Maria de Jesus, só para citar um exemplo de uma mulher que sofreu muito, tivesse parado de escrever. Nós não teríamos acesso a um dos textos mais importantes, texto como obra completa, né, da história da literatura brasileira e mundial. Então, é necessário insistir. Mas desmistificando, cuidado, por fim, minha última frase, cuidado com essa coisa. Lancei um livro,
vou ganhar todos os prêmios, vou vender 1000 exemplares, amanhã vai vir a grande editora bater na minha porta. Em geral, não é assim, pessoal. Pensem na símile com o jogador de futebol. A gente vê ali na partida da Rede Globo, da Record, etc. e tal, os grandes times da Série A, etc., grandes salários, grandes fortunas, mas, em geral, a média salarial de um jogador de futebol é um salário mínimo. E a média salarial de um escritor ou de uma escritora, então, pelos dados que nós temos, tende a ser menor do que isso. Então, desmistifiquem questões com literatura para pensarmos em estratégias possíveis dentro de um cenário muito desfavorável. Muito desfavorável. Isso que eu queria para dizer hoje, tá bom? Pessoal, vou encerrando aqui. Escrita Inevitável. Rodolfo Walsh, a Débora citou, eu adoro o Rodolfo Walsh, é um sujeito bastante polêmico também, complicado, mas em termos literários gosto muito dele. Livros como o Variações em Vermelho, Essa Mulher e Outros Contos, é um escritor que mudou minha vida mesmo. Lucas, obrigado. Como está gravando, o próprio Meet, ele elabora a lista. Obrigado, Lucas, pelos elogios. Pessoal, vamos amanhã fazer o seguinte, amanhã a gente começa com a conversa, amanhã teria 20 minutos, às 10 horas, teria 20 minutos de conversa, às 11h10, né, a gente vai terminar às 11h30, mas amanhã a gente começa com a conversa, são 40 minutos, então mais participação, tá bom? Porque hoje eu peço desculpas por ter calculado mal o tempo, eu acabei me empolgando também, mas amanhã eu vou ser mais sucinto, amanhã eu continuo falando de publicação, de problemas literários, mas eu me centro na poesia, amanhã especificamente, certo? Vocês podem trazer questões, então a gente começa com as participações de vocês, 20 minutinhos, até 10h20 da manhã, daí eu exponho das 10h20 até as 11h10, e daí das 11h10 até as 11h30 a gente fecha. Então, eu que agradeço, venham amanhã e vai começar com a fala de vocês, para ficar uma coisa mais interativa. Valeu? E se alguém que... Pode falar, Francisco. O link vai ser o mesmo? Isso, o link é o mesmo, tá bom, pessoal? Se algum motivo der algum problema com esse link, vocês fiquem de olho no e-mail lá que eu mando outro. Mas, a priori, eu acredito que não haja problema ser o mesmo link. Mas já fica de olho ali no e-mail também. Se você vir que não tem ninguém na sala, olhe o seu e-mail, por favor, tá bom? Então, valeu, pessoal. Vou encerrar por aqui. Amanhã começa com a fala de vocês. Tragam questões, dúvidas, angústias, críticas, sugestões. É isso. Interrompo a gravação. Então, fechou a primeira de hoje. Amanhã, 10 horas de Brasília. Conto com vocês, hein? Pelo menos 5 pessoas. Peço, por favor, que venham-se e peço a todos vocês aí que venham também. Um abraço, obrigado. Tchau, tchau. Boa noite. Valeu, Ícaro, Cristiane, Rô, Aline, Mariana, que falou, todo mundo que falou no chat. Valeu, pessoal. Estou interrompendo a gravação aqui. Até amanhã, hein?